Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, quando a gente fala, quando o corintiano fala que nós do Corinthians, somos contra tudo e contra todos, é porque é verdade, pessoal. Olha só, o Ramon Dias sequer acertou com o Corinthians, já estão indo pra cima dele com cheiro mole. Você sabe que cheiro mole é esse que eu tô falando, aquele mesmo cheiro mole que fizeram com o Cuca. Acredite se quiser, estão tentando fazer isso com o Ramon Dias. Outra coisa, pessoal, Mosquito, Gustavo Mosquito e o Arthur Souza pediram rescisão do Corinthians. Fique até o final do vídeo aí e fortalece com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Mosquito. Parabéns, Mosquito. Antes de você fazer a pergunta, ô Maurício, você é o capacitado a responder essa pergunta. Se a pizza do estádio dá pra 25, a pizza do Mota dá pra quanto? Não. Olha, vou te falar, o RG. Olha. Dá pra 20 comer, Mota? Essa é boa, né? Nossa, dá. Que isso, Mota? Você não tá comprometido? gosta. Você não tá em relacionamento sério, Vai Mota? falar isso logo pro Mota? Já, mano? já. Daqui dá 7 e pouco, entra o cara e fica assim. Né? Daqui a pouco ele Vai, chega. seu Bento. Como é que é? Vai, seu Bento. Foca no seu Bento. Foca no seu Bento. Ele entra, ele apoia ali naquela... pôs a câmera, pode mostrar ali atrás da Lelê ali. Atrás da Lelê. Tá Ali, vendo? aqui assim, Isso, ó. Perto do isso. lustre. No corredor. Isso, aí ele entra, Vai, seu Bento, vai, vai. agora. Apoia devagarzinho. Vai aí. Apoia ali, fica assim, ó. É tipo assim, Ele é ó. tão fofinho. Ele é gente boa. Hashtag vem Rô. Sabe o Ele que é é. louco? Você fica falando essas coisas, mas ele ama o estádio, velho. Meu Deus. É Olha 64 anos, que estava no Vasco, né? Meu. No Vasco. Salvou Mora o no Vasco Rio de- do rebaixamento no ano retrasado, né? Ano Passado. E isso. ele mora no Rio de Janeiro. Ele mora, ele tem casa no Rio, está no Rio de Janeiro agora. E estaria o empresário dele vindo da Argentina para negociar com o Corinthians, né? Que disse que virou a primeira opção do Corinthians seria o Ramon Dias. Ó, na verdade, a primeira opção sempre foi o Carille, tá? Sempre, né? E o plano B era o Ramon Dias. Porém, com essa situação do Carille, que eles esperavam que caísse ou não no Santos e não cai. E o Augusto Melo, ele criou uma aproximação, um elo com o Marcelo Teixeira. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele foi na posse do Marcelo Teixeira no Santos. Sim. O Marcelo Teixeira era esperado na posse dele aqui, não conseguiu vir por conta do trânsito e tal. Mandou Mas representante. os dois têm uma boa relação. E o Augusto Melo não quer estremecer essa relação, tipo assim, tirando o Carille do Santos. Por isso, tá? As últimas informações que eu recebi aí de bastidores, o pessoal da Central do Timão e tudo, foi que o Augusto entrou em contato com o Marcelo Teixeira. Falando que ia fazer Pra uma saber proposta. do Carille. Falar assim, ó… E aí? Como é que tá? Você realmente vai demitir aí? Não vai? Não sei o quê. E o Marcelo Teixeira falou que não ia demitir, que inclusive está contratando nessa janela do meio do ano os pedidos do Carille, pensando no modo de jogador, Carille e tal. E por isso não ia, né, demitir o jogador e tudo mais. Então, pra não criar rusgas ainda com o Marcelo Teixeira, virou o Ramon Dias, agora que tá desempregado, a primeira opção. Ficha 1. Diga, Fala, mano. Não, é que a Lele falou demitir o jogador, não, era o técnico Carille, né? O Carille. O Marcelo E aí, Oliveira não ia mano, demitir o Só técnico. para acrescentar, o Corinthians fará uma proposta pro Ramon Dias até o fim do ano, né? Porque, de repente, na esperança... 6 meses. Ó, mas isso aí pra mim não faz sentido, tá? Porque assim, tanto o Ramon Dias quanto o Carille, e principalmente o Carille, ao meu ver, é uma solução a curto prazo. Porque assim, é apagar o fogo, o incêndio que a gente tem agora, é pensando em fugir do rebaixamento. Pro ano que vem, Não, por isso pensar 6 no meses. ano que vem, pra mim, não faz sentido. Então, esses 6 meses não faz sentido pra mim. Por quê? Porque assim… Não, Mota, porque você tá contratando um técnico pra agora, pra salvar do rebaixamento. Então, mas por isso que esses o dois contrato nomes, inclusive, vai ser são… até o final do ano. Se fosse o Carille, seria Não, 6 mas meses mas também, que você Lelê? tá falando que ele vai contratar o Ramon pra esperar o Carille pro ano que vem. Aí não faz sentido pra mim, entendeu? Seria um dos dois, seria pra porque salvar seria o só Corinthians. pra agora. Entendeu? Porque Pra você, o Carille não é um técnico de Não- continuidade não é, do ano que isso, vem. não é um bom nome, por exemplo, entendi. você pensar numa temporada do ano que vem. Só- Nenhum dos dois, Só um inclusive. pitacozinho nessa parada aí. Não é tão simples assim, não, esse lance do Ramon, hein? Por quê?
Porque ele ainda consta no bid do Vasco. Não, no bid não. Ele tem um contrato porque no bid, o Vasco, inclusive, já contratou outro técnico. Então, se ele ainda estivesse no bid, o Vasco nem poderia ter contratado outro técnico. A questão é que ele tem um vínculo ainda na federação com o Vasco lá, no Rio e coisa, porque eles estão divergindo sobre quem pediu a demissão. Não, O fala Vasco, que foi demitido e o outro fala que ele pediu a demissão. O Vasco alega né? que o Ramon pediu demissão, o Ramon alega que o Vasco mandou ele embora. Então, eu tinha informação de bid, mas tudo bem. Aí tem essa pemba também que tem que ser resolvida, hein? Sim. Então a isso. coisa tá E aí, tá mano, feia, você hein? gosta do Ramon Dias, mano? A coisa tá feia. Não, Motinha. Eu tô triste. Tá, sim. Tô triste. Tem uma divergência aí com relação ao tempo de contrato, que seria até o final do ano que vem, não somente até o final desse ano. E a gente precisa ver também, né, Moto, o que vai acontecer aí com relação ao futuro do Corinthians, cara, porque daqui a pouco você vai trazer outras informações, mas o Ramon Dias, comparado com o Carille, eu acho que ele tá à frente. Eu acho que hoje poderia ser um técnico, sim, que viria para tentar dar um jeito no Corinthians. Mas que situação do Ramon Dias, hein? O cara parece um médico sem fronteira, Domênico. O cara sai do Vasco e vai pro Corinthians. É o cara sair da Síria e ir pra Ucrânia. Nossa. Tá ligado? Tipo, vai pegar só cenário de guerra, terra arrasada, mas enfim. É o salvador a realidade da do pátria, Corinthians E outra é essa. coisa, tá? Que eu acho até importante a gente falar também, já antes de levantarem qualquer polêmica. Algumas páginas já começaram a levantar a campanha contra o Ramon Dias e tal, por conta de uma fala machista que ele teve no ano passado no Vasco. Aí que eu falo pra vocês. Quando eu citei o negócio do Cuca, por exemplo. O Cuca, pra mim, era um assunto sério, gente. Se tratava de um estupro de uma menor. Então, pra mim, isso aí não é lacração. Porque é um caso sério, é um crime. Você realmente tem que investigar, você tem que ir atrás da verdade, você tem que saber o que aconteceu. Lacração, pra mim, é isso aí. É quando a pessoa ela tem uma fala mal interpretada, ela tem uma coisa que ela falou, que vários nós já falamos coisas erradas, já nos desculpamos e tal, e o pessoal quer cancelar, quer impedir da pessoa ser contratada em algum lugar por conta de uma fala. Nossa. Isso é lacração pra mim. Então, assim, o Ramon Dias realmente ele teve essa fala aí no Vasco, que pra mim até cabe interpretação, porque quando eu assisti a primeira vez eu entendi que ele estava muito mais falando da questão do VAR ter errado ali com a questão do árbitro de campo. E ele falou, tinha uma mulher no VAR e pra mim é complicado que a decisão do VAR e tal, né? Abre um pretexto, mas tudo bem. Vamos imaginar que a fala dele tenha sido machista. Ok, ele se desculpou. E, gente, quem aqui de nós, até eu que sou mulher, quem de nós não teve uma fala machista numa sociedade que está em desconstrução e que a gente aprendeu a ser machista em muitos casos? Então, isso, pra mim, é lacração, tá? É tipo assim, é pegar, um erro de uma fala de um cara aqui, que ele já se desculpou, e você querer perseguir o cara a vida inteira por causa disso. Não é um crime, não é nada. É uma fala errada que ele já se desculpou. E que eu já deixo bem claro aqui, eu sou mulher e eu já tive falas machistas também, né? É uma coisa que tudo bem, é um erro, mas vale a gente aprender, a gente consertar e bola pra frente. E pra mim é isso. Pra mim, essa fala dele não quer dizer que ele não possa mais trabalhar, ou que ele não possa vir pro Corinthians. No mundo do futebol, esse tipo de situação, ele proporciona essa repercussão, né? E esse engrandecimento, quer dizer, por quê? Você tem o torcedor contra, né? Você tem a imprensa, que também tem torcedores que se aproveitam, tiram proveito desse momento. Você tem o famoso blog, não sei de quem, não sei o que repercute. Então é tudo isso. Eu concordo buscando engajamento. Eu concordo também, plenamente com você. Concordo. Depende de que lado que a pessoa tá também. Né? Não, mas, ô Motinha, tem uma parte da torcida do Corinthians que é movida a esse movimento mesmo. Querem lacrar tudo e todos, desde que não seja da patota que eles idolatram. Então isso daí é fato, é evidente. Com relação ao que a Lelê expôs, eu concordo plenamente. O Ramon Dias, dentro daquela circunstância, inclusive... Lelê, por mais que ele tenha sido... vamos colocar machista... Porque existe um contexto machista, no que ele falou. E outra, Lelê, mas é uma situação, imagina. A gente sabe que uma mulher dentro do ambiente de futebol, ela tá sendo extremamente pressionada em todos os sentidos. E naquele lance que ele fala a respeito do VAR, imagina só, Lelê, o cara no campo, esperando, vamos, e aí, decide. Dentro da sala, vamos, e aí, decide. A gente já sabe que na cabeça da mulher pode passar uma série de coisas, tipo, pô, eu sou mulher, eu tô aqui num ambiente que é permeado de homens e eu tô sendo pressionada. Então, dentro daquele ponto que ele expôs,
Não é defendendo, não, mas existe um contexto que pode ser até entendido. Imagina uma mulher, Motinha, tá dentro de uma sala, que ela sabe que ela tem que julgar rápido uma situação, que ela não pode errar. Existe já pressão pelo fato dela ser mulher. Aí o cara vai lá e dá uma conotação, tipo que, deixam o VAR pra uma mulher decidir, dá a impressão que o cara tá sendo extremamente machista, que ele não quer a mulher no espaço do homem dentro do futebol. Mas se você contextualizar a situação, até entende-se. Eu não sei se foi esse o ponto de vista dele, porque ele depois, na hora que ele vai até pedir desculpas, ele depois se pronuncia a respeito dessa forma. Mas existe um contexto, Lelê, que de fato é realmente uma pressão peso 2 para a mulher. O homem, quando erra no futebol, ele é criticado. Ele é muito criticado. Assim como, por exemplo, o narrador. O narrador errou o nome de alguém, eles vão virar meme, sei lá, vão falar uma pá a respeito do cara, mas quando é a mulher, vão martirizar talvez 3 vezes mais. E com relação à arbitragem é a mesma coisa. Potencializa. Eu não vou ficar... Exato, RG. Por exemplo, eu tenho um monte de árbitro que é péssimo, eu desço cacete todo dia, mas, por exemplo, quando é uma mulher que erra, sempre vem aquele papo, tá vendo? É porque é mulher. Exato. Mas nesse papo, Lelê, eu acho que boa parte da torcida do Corinthians, ela tenta politizar uma situação, ou tenta lacrar uma situação, que, cara, é muito, sabe, segmentado. É de acordo com o que convém. Por exemplo, se alguém que já defendeu o XYZ, sim. sabe, vão passar política, pano. mano. E não é só o Corinthians, o Brasil tá assim. Ano passado, eu lembro que eu falei de um ponto aqui também, quando na campanha contra o Augusto Melo, as mulheres que apoiavam a renovação e transparência lá no clube fizeram também uma caminhada contra o machismo do Augusto Melo. Falei, gente, e quanto de machismo que já teve na renovação e transparência também? Aí você tá pegando uma causa que você não tá falando pela causa, porque você realmente se importa. Você tá querendo aí contra uma pessoa, acusar ela de uma coisa, porque você é contra ela. O ponto de vista Essa contrário. É a questão. Então a gente tem que saber também ter discernimento e ser imparcial na hora de julgar essas coisas. Agora aí. Vamos falar dos assuntos novos agora hoje. vem a... Não, calma, ainda não pancada. chega. Daqui a pouco vem pancada. Não é Agora ainda. vamos falar do CEO, foi apresentado. A responsabilidade é totalmente dele. Ele foi incapacitado de ter colocado pessoas competentes nos cargos ali cruciais do clube, para começar bem uma gestão. Ele deu declarações aí bizarras e que deixaram o torcedor, sim, com uma expectativa muito grande e continua dando essas declarações. Com relação à apresentação do CEO, Mota, eu acredito que é, sim, uma atitude acertada por parte dele. É tardia, fato, mas eu acredito que a atitude é acertada, sim. E dentro desse ponto, Mota, convenhamos, cara, eu espero que ele não cometa o mesmo erro que ele cometeu aí com o Rosala Santoro. Porque o Rosala Santoro disse que, aqui pra gente, no programa, ele falou, meu trabalho começou a ter ingerência. Tem interferência. Falou, começaram a chegar situações aqui, exato, a ingerência que eu acabei de citar. Começaram a chegar situações para ele, que ele, como responsável pelo departamento, tinha que receber uma aprovação para que pudesse ser feita. Então, Mota, quando um CEO chega no clube, ele tem que ter autonomia para trabalhar. Ele não pode, mais cedo ou mais tarde, quando as vacas magras começarem a acontecer, chegar lá o pedido do presidente, o presidente falou para fazer isso ou fazer aquilo, e depois você se responsabiliza, como ele pediu pro Rosala Santoro fazer. Porque é o nome do cara que tá lá. Se você tá pedindo para um CEO intervir na sua administração, para ele chegar e realmente dar a colaboração dele administrativamente falando, você tem que deixar esse cara trabalhar. Não adianta nada mais cedo ou mais tarde bater a mosquinha da vaidade e amanhã começar a querer dar cargo para A, B, C ou D, que queira estar acima do CEO e falando o que o CEO tem que fazer. Quem dá as cartas aí, o croupier da mesa agora, passa a ser esse CEO. Então, Mota, vamos torcer e rezar bastante para que as coisas melhorem, porque te falar, na hora que eu acho que não pode ficar pior, pior. Não, inclusive ele fala, mano, só para complementar o que você tá falando aí, o senhor explica bem que ele está abaixo só do presidente. Nervosa, briga! Muito nervosa. Não, é que eu não tô falando do RG, tô falando dos torcedores mesmo. Dos haters. Viu? Lelê está brava hoje. Não, é que assim, ó, eu peguei aqui o processo, o que tá escrito, o que tá escrito no processo, porque eu vi que muitos veículos falaram que tá 40 meses atrasado, porque realmente com o Duílio já tava atrasado 2020, desde 2019. Só que olha só o que consta aqui no processo, ó. O reclamante ficou da admissão de novembro de 2020 até abril de 2024, sem que o reclamado tivesse efetuado qualquer depósito referente ao seu FGTS em sua conta vinculada. Ou seja, não
mas de 2020 até abril de 2024. Em abril de 2024, eles quitaram esses valores que estavam atrasados. Aí, ou seja, o reclamante chegou a ficar com 40 meses de atraso, que originou reclamações formais, só que em abril do corrente quitou as referidas parcelas. Então, em abril foi quitado. Porém, ocorre que, novamente o reclamado encontra-se em mora em relação ao FGTS. Ou seja, desde abril, maio e junho, não foi pago novamente. Então, não é 40 meses, deve ser o caso são esses do Mosquito também, né? Porque o Mosquito também pediu rescisão. Mosquito. Né? E tá na justiça. Mas é o fim da picada, né? Isso é o fim da picada. Tá voando, né? Tá voando. E o RG falou. Entendeu, RG? Tá voando, voando. Esse mosquito prefere a dengue ao E diz, RG, que vai pro Santos, viu? Então, mas é um bom jogador pro Santos, viu? Não teria rejeição, não. Fala, mano. Ô, Motinha, por mais que o Augusto não tenha sido responsável pela maior parte dos atrasos, mas eu também acho que ele é incompetente nesse ponto. Primeiro, que ele ia encontrar um clube na situação que ele se encontra hoje, Lelê, é evidente. Ou ele esperava um ramalhete e uma caixinha de Lindt, que o Andrés e o Duílio deixaram para ele. Então, esse tipo de situação é nítido que aconteceria. É nítido. Então, uma pessoa preparada, ela chegaria no clube aí em janeiro, o que ela faria, a princípio? Ao invés de ir em programas, ao invés de ir em podcasts e falar acabou a farra, agora o Corinthians vai bater no Flamengo, o Corinthians vai bater no Palmeiras. Ele poderia ter levantado tudo que tinha aí, financeiramente aí, num curto prazo, que poderia estourar e culminar com esse tipo de situação. As pemba, né, mano? Se precaver. Porque, Mota, foi gasto 130 milhões para montar um elenco cheio de jogadores duvidosos, certo? Aí vão falar, mas o time precisava de reforços, porque tinha dispensado 13. Eu concordo. Mas dentro de um clube de futebol, tem um negócio chamado prioridades e tem outro negócio chamado planejamento financeiro. A partir do momento que você tem jogadores dentro do seu elenco, Motinha, inclusive eu até coloco o Carlos Miguel nesse balaio também, nesse contexto, porque se ele tivesse cercado de pessoas minimamente capacitadas, e ele também sendo minimamente capacitado, antes de dispensar o Cássio, da forma como foi dispensado, de graça para o Cruzeiro, ele poderia ter feito uma varredura nos contratos e visto valor de multa, tempo de contrato, enfim, e teria percebido ali que a multa do Carlos Miguel era baixa. Se você tem uma multa do Carlos Miguel baixa, primeiro, você antes de dispensar o Cássio, você chama o Carlos Miguel numa sala e fala, negócio é o seguinte, o Cássio tá saindo, vou reformar teu contrato porque você vai ser meu titular. Beleza? Beleza. Assina aqui. Já amplia a multa dele para 50 milhões de euros. 60, 100, enfim, que se dane. Então você já refaz o contrato do teu goleiro que era para ser o titular. A partir do momento que isso não foi feito, Mota, e você dispensa o Cássio da forma como dispensaram, não adianta ele chegar depois e falar, já tava conversando há muito tempo com o Carlos Miguel, que vai fazer papel de idiota. Pessoal, não tenho mais não. Tenho paciência para falar mais desse Carlos Miguel não. Não ia adiantar nada não. Augusto Melo podia fazer o que quisesse. O Carlos Miguel já estava decidido ir para a Europa. Para de falar desse cara, mano. Não há motivo para falar desse cara mais. Esquece esse cara. Pessoal, comente aí, mano. Sobre o Mosquito ir jogar no Santos, que ele seja feliz lá, mano. Mano. Pô, o cara tinha muito salário atrasado. Eu não vou chamar o Mosquito de traíra, de mercenário, de nada disso não. Porque o cara tinha muito salário atrasado. Eu sei que os caras fizeram isso, o empresário dele fizeram isso tudo. A gente sabe qual motivação foi. Só que eu vou falar aqui. Ninguém é criança. Ninguém é inocente. Mas comenta você aí. Que o Mosquito seja feliz lá. E que o Arthur Souza seja feliz lá. E o Corinthians segue, parceiro. O Corinthians segue e amanhã tem o Vitória. E aí eu lhe pergunto, com quem? Quem vai estar lá na beira de campo? Quem será? Ramon Dias? Ou o treinador do Sub-17? Comente aí, use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Fortalece com like e vai Corinthians. E pessoal, e pode sair mais, hein? Pode sair mais jogador ainda, pode sair de baseada. Vamos ver até onde vai. Vai Corinthians.